Quem ficou? Quem ficou quando o tempo difícil chegou em sua vida? Quem ficou quando você não tinha mais nem força para continuar? Quem ficou quando parecia que todos os seus projetos e suas ideias não iam mais para frente? Sabe aquele momento que você sente e tenta compartilhar com alguém coisas que você está sonhando e nem todo mundo dá ouvidos? Quem ficou? Esquecemos de dizer um eu te amo, esquecemos de abraçar, esquecemos de valorizar os detalhes que só estão disponíveis naquele exato momento. E quando todo mundo se vai, e quando todas as pessoas somem, quem ficou quando você mais precisou? Quem ficou quando seus recursos acabaram? Quem ficou? Quem acreditou em você? Você podia pelo menos mandar uma mensagem, dizer um oi, mandar um vídeo ou todos os dias, simplesmente pela gratidão de ter ficado, dizer uma frase que mudaria tudo. Obrigado, porque você ficou. A paz.